Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos começando agora mais um culto aqui na nossa igreja, que hoje o culto foi totalmente organizado pelos adolescentes, começando o mês dos jovens. E vamos começar com a leitura da passagem que está aqui no boletim. Perfeita preparação. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos orar por esse nosso culto? Oremos. Meu Deus, muito obrigada por mais um dia de vida que o Senhor deu a cada um de nós, meu Deus. Eu te agradeço porque a gente pode estar aqui na tua casa, Pai, ouvindo da tua palavra, Pai. Eu te peço que o Senhor esteja conosco durante esse culto, Pai, que o que nós dissermos aqui seja totalmente inspirado pelo Senhor, meu Deus. Que o Senhor use cada um de nós que vai estar aqui na frente, meu Deus, dirigindo esse culto, meu Deus. E eu te agradeço porque o Senhor pode estar com a gente nesse momento, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos entoar agora o hino do HCC 488, Brilha no meio do teu viver. Vamos ficar de pé. Agora eu vou dar os cânticos de louvor. Boa noite, irmãos. Eu vou ler um versículo que está em Tiago 4:8. E nossa primeira música fala que Tu és santo, nosso Deus é santo.
E nesse versículo fala assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E nós vamos cantar que nosso Deus é santo, e Ele nos fala que nós devemos nos aproximar dEle. De que forma nós faremos isso? Buscando essa santidade. Nós não temos condições de ser santos, de sermos santos nessa vida da forma como Ele foi santo, mas nós podemos buscar intensamente todos os dias. E esse também é o nosso dever, essa é a nossa obrigação. Assim nós vamos refletir o que Deus tem para a nossa vida. Nós somos pecadores, mas nós podemos limpar as nossas mãos, nós podemos tentar purificar os nossos corações, e assim nós vamos nos aproximar de Deus. E Ele é justo, Ele fala, Ele vai nos se aproximar de nós. Vamos cantar? Tu és santo. Minha vida em ti. Obrigado, Pai, porque Tu és meu Deus de paz e eu quero viver minha vida em Ti. Assim como eu cantei, Pai, eu canto e louvo a Ti, e todas as minhas atitudes, ó Pai, eu quero que sejam voltadas a Ti. Eu quero
poder aprender a te louvar, ó Pai, de uma forma que seja contínua e verdadeira em meu coração, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor está comigo, em nome de Jesus. Amém. Continuando naquele mesmo texto, o versículo 9 e 10 falam assim: a nossa próxima música nós vamos cantar como é bom adorar o nosso Deus, né? Como é bom te louvar. Mas nem sempre a nossa vida é fácil, nem sempre a gente está louvando de uma forma que nós estamos alegres, né? E eu não sei como está seu coração hoje, mas mesmo se a gente não esteja cheio da paz que vem dele, nesse versículo ele fala assim: entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Nós estamos aqui prontos para te adorar, prontos para adorar a Deus. E da forma como seu coração estiver, se entregue, porque eu vou cantar que é muito bom louvar esse Deus. E eu quero cantar isso junto com vocês, de todo o coração. Como é bom te louvar. Nossa próxima música fala que só Ele tem poder para salvar, né? E na Bíblia nós vemos aqui em 1 João 2,2 que diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Ele tem poder para salvar. Só Jesus, Ele se entregou naquela cruz. Vamos cantar que só Ele tem poder para salvar.
move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Pois o mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pois o mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos todos juntos repetir só as vozes desse refrão. Cristo move as montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor venceu a morte. Meu Pai, eu entendo a necessidade do mundo de te conhecer. Eu te peço, ó Pai, usa a minha vida, usa a vida desses irmãos, para que nós possamos ser a luz que o Senhor ordenou que brilhasse, ó Pai. Que nós possamos representar o Senhor aqui de uma forma que eles vejam e eles possam se convencer de que o Senhor é necessário. Todos precisam, ó Pai, e assim como nós lemos, o Senhor morreu por todos nós e nós precisamos de Ti, ó Pai. Por favor, use as nossas vidas. E obrigado por essa congregação, ó Pai. Obrigado por este louvor, obrigado pelo nosso pastor que tem nos liderado, por todas as outras lideranças, ó Pai. Mostre-nos o caminho. Faça da nossa vida a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Nós vamos para um momento de intercessão, agradecimento. Nós vamos orar ao Senhor. Domingo passado nós oramos pelo João, que tinha 4 dias. Ele estava com um probleminha no coração, precisava passar por uma cirurgia. O Rosalino disse que ele já passou pela cirurgia, está bem. Então está se recuperando. Nós agradecemos muito a Deus por ter poupado a vida do João e trazer essa alegria, né, de saber que ele está em recuperação e que vai crescer, e que com certeza quando crescer ele nem vai se lembrar disso, né?
E vamos agradecer a Deus pela vida do João que oramos, então. E vamos orar também pela vida do pastor Eli Bento, que já foi pastor aqui de Ebenezer, e faleceu a sua mãe, e ele foi para o Rio de Janeiro ontem, foi até lá para todos os procedimentos, fez o velório, o enterro, e voltaram hoje ele e a sua esposa, voltaram hoje à tarde, então não estão conosco, porque estão muito cansados da viagem, da noite, de todas as coisas que são muito intensas nesse momento. Mas vamos orar pela vida dele, por toda a sua família, pedir que Deus os console, os fortaleça. E eles disseram que a mãe dele tinha um compromisso com Cristo Jesus, então nós esperamos que ela esteja nos braços do Pai, sendo recebida com alegria e cânticos, e com certeza ela está melhor do que cada um de nós, né? Mas vamos agradecer a Deus por isso e interceder por estas vidas. Nós vamos orar então por todas essas coisas. Vamos orar pelas nossas vidas, pela nossa igreja, pelos propósitos de Deus que temos. Vamos continuar orando pelo tema que temos, para que haja em nossos corações, e ele não está aqui hoje, mas para que haja em nosso coração fé, esperança e amor. Nós temos colocado isso diante de Deus nos estudos, na palavra, e muitas vezes nós precisamos que isso seja fortalecido. Muitos têm trabalhado para que a fé progrida em todas as maneiras. Parece que o meio evangélico tem trabalhado para que uma fé que não está nos evangelhos seja fortalecida. Nós queremos orar para que a fé que veio lá de Cristo Jesus, que foi continuada pelos discípulos, que foi apresentada pelos apóstolos, permanece nas Escrituras, que esta fé esteja evidente no nosso coração, para que isso produza esperança e com certeza amor uns pelos outros. E o amor começa de coisas simples. O amor não é um sentimento. O amor nós trabalhamos para que ele haja em nós. O sentimento de alegria, de paixão, de satisfação acontecem mais naturalmente. Mas o amor é preciso dedicar, porque o dia que está tudo bem é fácil. Mas o dia que está muito difícil, com problemas, que há uma discussão no relacionamento, aí se torna-se difícil. O amor é uma coisa que precisa ser trabalhada. E começa com coisas simples, como nós nos cumprimentarmos, nos abraçarmos, olharmos nos olhos uns dos outros e dizer que bom te ver. Então eu quero pedir que você faça isso agora com voluntariedade no seu coração. Aquele que sentir o desejo, então você pode cumprimentar o seu irmão, o seu amigo, e eu vou pedir que alguém cumprimente todos os nossos visitantes. Vamos ficar todos em pé, e assim você cumprimenta. Divide então uma manifestação de amor para o seu irmão. Compartilhe com ele a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, a alegria de estarmos juntos. E agora você pode vir aqui para frente. Você que quer apresentar a sua vida ao Senhor, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Se você quer colocar um agradecimento, eu vou pedir para você ficar mais desse lado. Se você tem um pedido, eu vou pedir para você ficar mais desse lado. E assim nós vamos nos apresentar diante do Senhor em oração. Pedir que Ele nos fortaleça nessa comunhão, né? Pedir que Deus nos abençoe nisso, para que isso seja cada vez mais evidente. Então, os agradecimentos é mais para cá, os pedidos mais para esse lado. Pode ser aqui no meio também, como você preferir, não tem problema. Importante a gente dar esse passo, dizer: Senhor, estou confiando em Ti, minha manifestação de fé no Senhor, estou entregando a minha vida ao Senhor. Também quero pedir que você ore comigo todo esse mês. Vocês estão vendo aqui os nossos adolescentes, eles estão dirigindo o programa, estão dirigindo louvor, estão à frente do culto, na programação que foi colocada no nosso boletim. Eles estão trabalhando para serem os futuros líderes da nossa igreja, pessoas comprometidas com Cristo em todas as áreas da sua vida. E nós estamos muito felizes, eu particularmente fico muito feliz de vê-los assim. Quero que eles sejam exemplo para os menorzinhos, né? Para os que são menores que eles ainda, porque eles já são bem grandes, né? Quero que eles sejam motivação para cada um de nós. Para aqueles que estão um pouco desanimados, vejam neles a força, o vigor, a alegria, o jeito espontâneo de fazer,
Que assim nós nos alegremos com tudo isso, estejamos animados também. Vamos orar por eles também. Oremos. Ó Deus, o Senhor conhece todos os nossos corações. Receba de nós a alegria que temos de servir ao Senhor, de estar na Tua presença, de estar juntos na Tua casa, este lugar que consagramos a Ti, de nos encontrarmos como irmãos e amigos, podemos nos cumprimentar e dividir a alegria que temos em Cristo Jesus. Mesmo nas lutas e nas dificuldades, nós agradecemos a Ti. Agradecemos porque o Teu amor alcança nessa comunhão que podemos fazer assim tão próximo. E o Teu amor alcança mesmo quando nós estamos longe, como o Klaus e a Mônia lá na Alemanha, como o Renato que está indo para a Holanda. Que o Senhor abençoe essas vidas distantes. Abençoe aqueles que estão lá na internet, ó Deus, e nos acompanham e não estão aqui conosco também. Que eles também recebam a comunhão do Senhor e o Teu grande amor sendo manifestado nas suas vidas. E nós que estamos aqui também, estamos buscando ao Senhor, para que essa comunhão do Senhor nunca esteja distante das nossas vidas, mas o Teu amor nos aqueça, nos motive para a vida cada dia. Não há esperança no próprio homem, não há esperança na própria produtividade do homem. Quanto menos o homem acredita no Senhor, parece que ele mais tem motivos para irem um contra o outro. Mas quanto mais buscamos ao Senhor, mais entendemos o Teu amor, mais vivemos o Teu amor, mais nos alegramos com essa comunhão, com o partilhar, com o estar junto. Muito obrigado por tudo isso. O Teu amor é tremendo, é incrível, é transformador. E nós acreditamos nisso e temos experimentado isso. Recebe a nossa gratidão e louvor que oferecemos a Ti. Mas junto com isso, colocamos as nossas súplicas. As súplicas desses que estão longe de nós, as súplicas desses que vieram até aqui à frente se entregar ao Senhor e se apresentar publicamente, ó Deus, ao Senhor. As súplicas daqueles corações, ó Deus, que não podem repartir com outras pessoas os seus pedidos e silenciosamente vêm prostrar-se diante do Senhor. Também a súplica, ó Deus, que apresentamos aqui com relação à vida do pastor Eli, da sua família, de todos aqueles, ó Deus, que sentem a falta da mãe do pastor Eli agora. Pedimos a consolação do Senhor sobre todas estas vidas. Pedimos a ação sobrenatural do Senhor, ó Deus, sobre esses irmãos que estão apresentando suas vidas a Ti. Pedimos, ó Deus, que o Teu grande amor seja tão grande, ó Deus, inundando esses corações, para que eles se sintam amados e fortalecidos. E o Senhor os ajude nos caminhos difíceis, nas decisões a tomar. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, no conhecimento, no entendimento, também no discernimento das situações. E que, sendo fortes, não se corrompam, mas estejam íntegros diante do Senhor. Possam brilhar em meio a todas as outras pessoas. E esse brilho possa ser a grande motivação das suas vidas. Que não importa se tudo está muito bom, se tudo está muito ruim, que Jesus brilhe em cada um deles. E que sintam o Teu amor sobre eles. E que a mão poderosa do Senhor os dirija, os acalente, os sustente e os fortifique. Nós oramos por todos esses, pelos nossos jovens e adolescentes desta igreja, que estão aprendendo a cada dia mais as dificuldades da vida, o serviço do Senhor, a amar a Ti, ó Deus, a pensar quais são os valores, as escrituras, o mundo, a televisão, a mídia, as influências. Que o Senhor cuide de cada um deles, são valorosos e especiais para nós. Pedimos que o Senhor os alimente espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, em todas as áreas das suas vidas, sejam cuidados pelo Senhor. Oramos juntos ao Senhor e colocamos esses pedidos diante de Ti, o nosso Deus, o nosso Redentor, nosso Salvador, o nosso Deus. Apresentamos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos para essa paz. Agora eu queria chamar a irmã Ana Cláudia para vir dar um recado. Tchau, Ana.
Eu estou aqui para dar um recadinho para as minhas queridas irmãs, mas também para os maridos sábios. Nós vamos começar no dia 17 de agosto um curso chamado Uma Mulher Moderada. Esse curso ele tem uma duração de 3 meses. Nós vamos estar iniciando no dia 17 de agosto. E o maior desafio, das 8 às 9 da manhã, todos os domingos por 3 meses. Aí fala, mas esse curso fala do quê? Como sermos mulheres moderadas. A Dee Brestin, que é a autora deste livro, ela foi liberta de alguns... Ela era cativa de algumas coisas, como, por exemplo, a comida, o gasto excessivo, o consumo. Então, eu quero convidar aquelas que estão interessadas em conhecer um pouquinho mais como Deus pode nos libertar e nos tornar mulheres mais moderadas. Então, eu quero convidar. A única coisa que eu preciso é que vocês me deem o nome com antecedência, porque a gente precisa preparar o material. Então, já tenho 3 corajosas comigo. Então, na nossa classe, já temos 4 irmãs corajosas que vão acordar todo domingo por 3 meses, 1 hora mais cedo, né? Então, eu quero convidar as irmãs para conhecer um pouquinho mais. É muito interessante, é algo edificante e, às vezes, até engraçado para a gente. Então, vai ser muito, muito legal. Eu gostaria de convidá-las para vir participar e para dar o nome também, tá bom? É isso. Leiamos o versículo que está no boletim. Dom de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Agora a inspiração musical do livro Louvor.
Nós teremos agora o nosso momento da entrega dos dízimos e ofertas, com o hino do HCC 444, conta as bênçãos. De pé, por favor, igreja. Gostaria de chamar a Estela para vir orar aqui pela gente, pelos dízimos e ofertas. Oremos. Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse dia, Senhor, e pelo que o Senhor tem feito por nós, Pai, por todas as rendas que o Senhor tem nos dado, Pai. E, Senhor, Pai, que esse dinheiro, Senhor, possa ser usado somente para a Tua honra e glória, Senhor, e seja realmente, Pai, utilizado naquilo que o Senhor permitir e que, Senhor, te dê graças. Pai, obrigada por todos aqui que estão e que, Senhor, aqueles que não estão podendo dar esse dinheiro, Pai, que eles sejam abençoados, Senhor, que eles possam ser cheios da Tua graça, Senhor, e que eles possam ter os seus objetivos sempre alcançados, Pai. Obrigada, Senhor, por todas as coisas que o Senhor nos dá, Pai. Obrigada pela alegria, pelas bênçãos de estar aqui, Senhor, louvando a Ti. E que todas as nossas vidas sejam totalmente, Pai, gratificadas a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém.
A Renata pediu para avisar que a cantina recomeça a semana que vem. Claudinha. Para as crianças. As crianças. Não? Que horas? Então tá. Pastor. É que nós vamos ter a participação das crianças e acho que chegou alguma informação trocada, mas domingo que vem é Dia dos Pais. Domingo, então nós fazemos sempre um encontro com os pais aqui na igreja, fazemos uma homenagem para os pais. Isso é bastante importante porque nós estamos ensinando todas as crianças a homenagem, o respeito, a consideração, né? Então é muito importante que todos estejamos juntos para a homenagem do Dia dos Pais. O objetivo não é aderir ao comércio, ao trabalho feito de marketing e para o comércio, mas é realmente aproveitar a data e fazer uma homenagem. Nós fazemos aqui um bom café da manhã, então todos estão convidados a chegarmos aqui às 8h30 da manhã, tomarmos juntos o café, depois virmos para o culto e as homenagens. Então todos estão convidados para estarem conosco nesse dia. Assim fazemos um culto diferente, uma comunhão bem diferente. Acho que vai ser muito importante, como tem sido os outros anos, algo bastante que traz bastante alegria para a gente, daquele momento de conversar, da comunhão. E acho que é válido nós prestarmos essa homenagem a todos os papais, e com isso a reflexão da importância de ser um papai, cuidar dos seus filhos, orientá-los, assim como nós estamos vendo e fazendo dia após dia, na vida prática e aqui na igreja também. Os nossos adolescentes que estão aqui estão sendo cuidados por papais e mamães, os originais e os emprestados, né? Que são os líderes que vêm, que ensaiam com eles, que dirigem, que marcam as datas, os programas. Então eles são papais e mamães emprestados que usam da sua autoridade, da sua experiência para abençoar os nossos adolescentes. Agradecemos a Deus por cada um deles. Nós vemos que esses adolescentes estão crescendo rápido, recebem muitas influências, muitas pessoas estão interessadas neles. Começa basicamente pelos pais. Nós pais estamos interessados nos nossos adolescentes, os amamos, queremos vê-los bem, protegidos. A gente aceita desaforos na nossa vida, mas se alguém falar dos nossos filhos, nós não gostamos, ficamos muito bravos e partimos para cima e queremos fazer alguma coisa para que eles sejam protegidos. Assim é com as nossas crianças e essas crianças maiorzinhas, porque eles já são grandes, tomam decisões importantes, estudam, alguns já até trabalham, fazem estágio, mas no coração dos pais continuam as eternas crianças, né? Então, como isso é gostoso quando isso está no coração, como faz bem quando isso é equilibrado e saudável. E eu quero falar hoje de um jovem, provavelmente um adolescente chamado Daniel. E muitos já conhecem essa história, muitos já ouviram falar da história de Daniel. Daniel tem ensinamentos importantes para a nossa vida, desde a sua adolescência, também na sua idade mais avançada. A sua experiência de vida foi algo muito marcante. E eu quero lembrar o começo dessa história, que começou quando ele era adolescente, porque isso tem a ver com os nossos adolescentes, que são da mesma idade de Daniel, tem a ver conosco, os pais, porque nós vamos ver que Daniel tem uma vida e já tem alguns critérios que são atendidos na sua vida, que tem com certeza a influência dos pais. Então o nosso papel como pais é um papel bastante importante, e como família também. Como família, os nossos adolescentes têm um papel bastante importante. Nós, como família, temos um papel importantíssimo na formação, na direção e também na definição das suas vidas. Eles estão no momento de definição, estão se posicionando para muitas coisas, estão estabelecendo critérios para a sua vida. Então, como eu vou pensar? Qual vai ser minha resposta nesses casos?
Como vão ser minhas atitudes? E esses posicionamentos têm a ver com esse momento que eles estão vivendo e a nossa influência, seja porque somos pais, tios, avós, ou somos irmãos em Cristo e compomos esta igreja e cuidamos dos nossos adolescentes, todos nós somos responsáveis por eles. E eles precisam então do nosso amor, da nossa atenção, da nossa direção, da nossa segurança, da nossa estrutura, para que estejam bem. Não queremos adolescentes mimados, despreparados, super protegidos, e muito menos não queremos que os nossos adolescentes tenham que lutar contra a vida, descobrir os próprios caminhos por si mesmos, nem descobrir as coisas ruins da vida por passarem por situações ao se encontrarem desamparados. Nós queremos um equilíbrio, que estejam preparados, mas que sejam cuidados, que se sintam amados, mas se sintam ousados para tudo que a vida tem, e eles se arrisquem com bastante segurança, que eles vão em frente, que sejam vencedores. É o desejo de todos nós. Queremos isso para a sua vida profissional. Geralmente é o primeiro ponto que está mais evidente na vida dos pais. Queremos isso para a vida emocional. Parece que esse é o principal ponto para as mães, né? Eles querem, principalmente na vida social, parece que esse é o ponto mais importante para eles. E assim, queremos que eles sejam vencedores. E nós juntos vamos trabalhar por isso. E estudando o livro de Daniel vai nos ajudar um pouco. Então vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Daniel, que nós chamamos de profeta, porque Daniel, ele cresceu tanto na comunhão com Deus e na oportunidade de Deus trabalhar na sua vida, que ele deixou profecias incríveis, e ele foi um homem bastante usado por Deus ali onde ele estava. Nós vamos ler então no capítulo 1, vamos ler todo o capítulo 1, é uma história muito bonita, e eu espero que lendo esse primeiro capítulo eu desperte em todos vocês a vontade de ler o restante. Para aqueles que já leram, ótimo, então estão lembrando. Para aqueles que não leram, você vai se emocionar com esta história e com certeza você vai querer continuar. Então você tem o desafio de continuar na sua casa a história de Daniel, que vale a pena ler, conhecer e experimentar aquilo que Deus fez. Daniel capítulo 1 então, diz assim, texto bíblico: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes, para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, viria a ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber.
Então se veja diante de ti a nossa aparência dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo o vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Vamos pensar nessa história e vamos ver algumas coisas bastante importantes. O ponto-chave de tudo isso que eu vou falar aqui é que a história começa com o império vindo, a Babilônia vindo sobre Israel e o território de Judá, e eles tomando Israel e levando cativos então algumas pessoas selecionadas, dentre elas esse homem chamado Daniel. E a chave é que Daniel resolveu não se contaminar. Ele resolveu não se contaminar. Essa é a parte importante de tudo que nós vamos falar hoje. Daniel resolveu não se contaminar. Vamos pensar devagarzinho. Primeiro, tenho 4 pensamentos hoje a respeito desse texto. E o primeiro pensamento é sobre os critérios que o rei estabeleceu. Quando nós lemos aqui, percebemos então que o rei sitiou a cidade, tomou a cidade. Estava vindo o domínio do Império Babilônico. Depois do Império Babilônico veio o Império Medo-Persa. Quando nós vimos aqui falar de Ciro, então já é o Império Medo-Persa. Mas aqui o rei da Babilônia aqui então está tomando a cidade, e ele resolveu pegar algumas pessoas cativas. Eu queria que você pensasse na importância. Por que ele pegou esses jovens? Por que ele já não pegou sábios preparados? Porque ele investiu em jovens adolescentes novos, como esses 4 que foram colocados. Tem algumas razões óbvias, não estão descritas aqui, mas são óbvias. Na guerra é muito importante então que você tenha mecanismos de defesa. Eles podem se revoltar, mas se os filhos dos nobres da linhagem real estão lá no palácio do rei, então já é uma grande defesa, já é uma estratégia, para que ninguém faça um ataque surpresa, porque os filhos deles estão lá entre eles. Há uma maneira de defender-se. Mas há também uma coisa importante. Você percebeu que eles foram chamados e colocados para receberem a instrução daqueles povos, daquela cultura. Então eles cresceriam aprendendo aquela cultura, vivendo aquela cultura, e usariam então a sua sabedoria já do seu povo, mais a sabedoria dessa nova cultura, e seriam mais sábios que os sábios que eles já tinham. Era um investimento estratégico bastante inteligente daquele rei. Se nós podemos aprender isso há tantos anos, e se o rei já tinha condições de ver isso e ver como isso era importante, fica uma grande lição para nós, que investir no jovem e no adolescente é um grande investimento estratégico, que pode definir muitas coisas. Quando investimos no nosso jovem, no nosso adolescente, para que ele conheça, para que ele aprenda, para que ele tome certas direções, aprenda certos critérios, isso é proteção para a sua vida, proteção para a minha vida, continuidade daquilo que nós achamos certo e correto. Quando simplesmente largamos e deixamos que ele aprenda na escola, então, imaginando que ele passa 4 a 5 horas por dia, são 25 horas por semana, quanto tempo nós, pais,
ou tios, ou avós gastamos com os nossos adolescentes? Na igreja temos alguns encontros durante a semana, temos algumas classes durante a semana, e eu sei da dificuldade que é para levantar, acordar um adolescente, fazer com que ele se levante, se arrume domingo de manhã e venha para a igreja, para a escola bíblica dominical. E alguns vão até dizer, mas é chato. Talvez alguns vão dizer assim, mas pai, eu estou muito cansado. E outros vão dizer assim, mas pai, ontem eu estava na festa, eu saí com o pessoal e tem 1000 razões para não estarem aqui. E nós então facilitamos para eles, para que eles não precisem vir aqui. E com essa facilidade também facilitamos para que todas as outras coisas que eles aprendem, que são contrárias aos ensinamentos das Escrituras, estejam firmados no seu coração. E aquilo que as Escrituras ensinam, inclusive com relação à honra, respeito aos pais, com relação ao respeito aos mais velhos, com relação às autoridades, todas as autoridades, tudo isso vai sendo perdido, porque o mundo tem ensinado outras coisas. Mas nós permitimos, nós facilitamos. Coitado do meu filho, oh, tadinho da minha filha, foi dormir muito tarde, eu facilitei. Mas nós colhemos aquilo que plantamos. E às vezes é preciso tomar algumas atitudes. Então vamos mudar o sábado à noite, então vamos fazer um esquema no domingo de manhã, e vamos fazer um esquema de dormir no domingo à tarde, ou na segunda-feira, ou no sábado. Mas a inteligência diz que há resposta para todas as coisas, que há soluções para todas as coisas. É possível encontrar. Então quando eu vejo o rei pensando estrategicamente, fazendo tudo isso, vejo que ele foi inteligente, e que ele sabia onde ele queria chegar, por isso ele investiu. Se nós sabemos onde nós queremos os nossos adolescentes, nós vamos investir neles. Se nós não sabemos, ou não estamos preocupados com o que vai acontecer amanhã, nós não investimos neles. Pense uma outra coisa comigo. Nesses critérios do rei, 4 coisas são citadas aqui, 4 critérios são citados. Primeiro, linhagem real ou da nobreza. Significa que eram pessoas que tinham mais conhecimento, entendimento, que tinham mais chances de aprender, que tinham um entendimento um pouco diferente das coisas. Sem defeito e boa aparência. Aqui uma questão apenas de estética ou até de capacidades, porque algumas pessoas talvez tivessem alguns problemas e tivessem limitações. Talvez o rei não quisesse pessoas com determinadas limitações. Ele quisesse pessoas que estivessem preparadas para todas as coisas e que não trouxessem para ele dificuldades. Então, bem discriminatório, mas bem estratégico. Terceiro critério, instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência, sábios na ciência, no conhecimento das coisas. Irmãos, aqui vem uma pergunta importante. Como que esses adolescentes eram instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência? Porque o rei manda buscar jovens adolescentes que conheciam? Porque alguém tinha investido neles. Talvez fossem adolescentes mimados da nobreza. Esses adolescentes mimados da nobreza não serviriam para esses critérios. Mas o rei está vendo com inteligência. Eu quero investir em pessoas que façam o meu reino crescer. Esses pais, ou esse povo do território de Judá, fez com que esses adolescentes fossem assim. Esses 4 adolescentes que estão citados aqui, eles foram instruídos. E os seus pais, o seu povo, não se conformava então em ter adolescentes burrinhos, cabeçudos, como a gente diz, mal instruídos, ou medíocres no entendimento. Eles sabem, esse aqui é filho do artesão, ele sabe artesanato. Esse aqui é filho do carpinteiro, ele sabe carpintaria. Esse aqui é filho do ferreiro, sabe mexer com ferro. Só isso? Não. Então o rei mandou escolher aqueles que eram inteligentes, não no sentido do QI que eles tinham, mas do quanto eles foram instruídos. Essa é uma parte importante. Quarto critério, versados ou entendidos no conhecimento e competentes para a assistência. Aqui tinha um pouco de conhecimento geral, né? Você conversa com um adolescente, você vê que ele não sabe responder as coisas, não tem assunto. Você conversa com alguns adolescentes, eles sabem falar de videogame, mas às vezes não sabem o que está acontecendo. Por que esses protestos? Não sei.
Por que a Dilma está lá como presidente do Brasil? Não sei. Por que a igreja está fazendo 72 anos? Não sei. Por que você está nessa escola e na outra não? Não sei. E quantas coisas nós vemos adolescentes que estão despreparados para a vida, eles não sabem nada. O que você vai ser quando você começar a sua vida profissional? O que você pretende ser? Qual área profissional? Não sei. Eles não usam a sua inteligência. E se você enchê-los de televisão e videogame, eles não vão usar a sua inteligência. Cada vez eles vão saber menos, cada vez mais despreparados. Mas se você incentivá-los, se você mostrar para eles, se você estabelecer limites, olha, brinca um pouco, vai no shopping um pouco, cinema, filme, televisão, videogame, um pouquinho de cada, mas vamos fazer um curso, vamos estudar, vai ler um livro, né? Um pouco disso, um pouco daquilo. Eu ainda estou tentando fazer acontecer uma coisa lá em casa que não deu muito certo, mas eu estou tentando ainda não desistir. Eu combinei com o Vinícius de que o tempo que ele gastar em videogame, em computador, é o tempo que ele precisa gastar num livro. Se ele quer brincar bastante, ele tem que ler bastante. Se ele ler 4 horas, ele pode brincar 4 horas no videogame, né? Está um pouco difícil de eu controlar tudo isso, mas eu vou chegar lá ainda. Mas existem mecanismos, a gente pode estabelecer mecanismos. Veja que alguém investiu nesses jovens. Eles estavam preparados dessa maneira. E o rei estabeleceu critérios, porque ele falou assim: eu não quero pessoas que atrapalhem meu reino, eu quero pessoas que façam meu reino crescer. Por isso ele chamou esses jovens. Assim, penso que nós não podemos desistir de nenhum jovem. Nós estamos pensando no reino de Deus, que recebe todas as pessoas. Não tem limitação para as pessoas. Deus não vai escolher da mesma maneira. Mas Deus também está interessado no crescimento do seu reino. Por isso nós temos responsabilidades. Por isso estamos num projeto estrutural aqui na igreja, que prevê que aqueles que têm dificuldade de subir a escada, que logo tenhamos um elevador aqui. Porque nós não queremos dizer para a pessoa: você não serve para participar dessa igreja. Nós não queremos dizer para uma pessoa que não teve condições de estudar, que ele não pode estar aqui no meio de nós, porque ele não vai entender o que a gente está lendo, o que a gente está falando. Nós queremos que eles estejam aqui. Mas não é por isso que agora eu vou começar a falar as coisas erradas, vou pronunciar os verbos de maneira errada, e vou falar nós somos, a gente somos. Não vou dizer essas coisas para que eles me entendam, mas eu vou trabalhar com eles, para que eles cresçam e eles entendam junto comigo. Nós vamos trabalhar para que todos cresçamos juntos. Esse é o critério de Deus para a nossa vida. Mas o rei não estava pensando nisso, o rei estava estabelecendo os seus critérios. E veja que o rei estabeleceu esses critérios porque ele estava interessado no crescimento do seu reino. Esses 4 jovens estavam preparados para isso. E por causa disso, então, eles foram colocados especialmente, bem próximos do rei. E a mesa que servia o rei era a mesa que alimentava esses jovens. Então o rei mandou que todas as iguarias que ele comesse, eu não sei quais eram essas iguarias, mas fico pensando na mesa de um rei, né, que tem tudo à sua disposição. Não acho que deveria ser barrinha de cereal, né? Fico pensando no joelho de porco bem cozido, né, com bastante gordura, sim, aquelas coisas bem típicas, né, do esbanjar, né, do esbanjar de um rei. Não sei como era, mas tem alguma coisa importante. O rei então disse: eles vão comer da mesma coisa que eu como. O rei queria que eles se acostumassem já com a nobreza, com esse bem-estar, né, da nobreza, que eles fossem preparados ali. Mas tinha uma coisa: esse reino era um reino pagão, não era um reino que servia a Deus. Então provavelmente havia muitas manifestações aos deuses, e uma das maneiras também era a oferenda dos alimentos, o sacrifício dos alimentos a outros deuses. E nós vemos que isso era uma prática comum, porque nos livros da lei nós encontramos Deus preparando o povo judeu, dizendo: cuidado, porque aquilo que for oferecido a outros deuses vocês não podem comer. Nós vemos no Novo Testamento o ensinamento sobre isso. Olha, se você sabe que aquela comida é sacrificada, então não coma, porque você pode gerar outros problemas. Não é nem o problema da comida fazer mal para você, mas é o problema do relacionamento com as pessoas, do que elas vão entender. Será que elas vão pensar então que você está servindo aquele Deus? Então, se você souber, não coma. Nós vemos que em toda a Bíblia, então, todas as Escrituras, elas vão mostrar que essas coisas acontecem. Naquele tempo era muito comum. Então, aqui começa a aparecer uma coisa muito importante: o posicionamento
de Daniel. Justamente porque ele era um menino preparado, um menino que foi instruído, que sabia a verdade, que conhecia a lei, as escrituras, conhecia o modo pagão. Ele sabia, porque você pensa bem, Daniel, então ele perdeu a sua família, perdeu a sua casa, levado para um outro lugar, para outros costumes. Agora ele é chamado por um outro nome, tem que usar outras roupas, está tudo diferente para ele. Com certeza ele não está muito à vontade com isso. O adolescente não gosta muito de mudança, né? Perdeu os seus amigos, ficou com aqueles outros lá, não sei se realmente todos eram amigos, mas estava ele e aqueles 3 ali. Ficaram amigos pelo menos, né? Então, um adolescente não gosta muito dessas mudanças. Mas eu queria minha cama, minha casa, já estava acostumado. Agora tem que morar em um lugar diferente, tem que estudar outras coisas, tem que aprender tudo de novo. Pessoas impondo sobre eles. Aquilo não estava muito bom. Mas porque ele conhecia as coisas, porque ele conhecia a lei de Deus, porque ele conhecia o modo pagão de vida, porque ele conhecia todas essas coisas, ele tomou uma decisão. E ele propôs no seu coração e resolveu não se contaminar. Qual é o problema, irmãos, então, de comer a comida? Se ele teria algum problema, faria mal para ele. Se ele tem Deus no coração, se ele acreditava no Deus grandioso que dirigia o povo de Israel, teria algum problema ele comer aquela comida? Tem mais uma coisa: se ele perdeu então o seu lar, se ele perdeu então a sua posição na sua família, no reino lá de Judá, e agora está como um cativo naquele lugar, porque ele continuaria servindo a Deus? Vejo muitas pessoas buscando a Deus enquanto são respondidas nas suas petições. Deus, eu quero isso, aconteceu. Oh Deus, glória a Deus, maravilhoso Deus. Quando não acontece, Deus, alguma coisa está errada, o Senhor não está me entendendo. Estou muito chateado com Deus, não quero mais seguir a Deus, não vou procurar mais a Deus. Não, Deus não me ouve, não quer saber de mim, também não quero mais saber dele. Muito comum. Aliás, eu acho que uma grande apostasia pode chegar ao Brasil por causa de todos esses ensinamentos que têm vindo de pessoas que se dizem evangélicas e ensinam doutrinas totalmente contrárias àquilo que está na Bíblia. Um Deus que é atendente de balcão, como falamos hoje na classe de preparação para o batismo. Um Deus que é assim: Senhor, manda o número 1, Senhor, bênção número 2, Senhor, olha para minha família, eu quero a bênção 3 e 5, e assim vai, pedido como se estivesse num pronto atendimento de uma lanchonete. E quando Deus não abençoa, então ele não quer saber mais. E significa então que o brasileiro está aprendendo a buscar Deus desse jeito. Vai chegar uma hora que o brasileiro fala assim: mas não está funcionando. E ele já mudou de igreja 5 vezes. Já foi para um bispo, para um apóstolo, um padre, foi para um pai de santo, já foi para vários lugares e não resolveu. Então o que ele faz? Não acredita em mais nada. Simples, é óbvio. Então quando vejo grupos que se chamam de Igreja de Cristo ensinando todas essas coisas, eu imagino que logo logo ninguém vai acreditar mais em nada. Mas aqui nós estamos vendo um adolescente que estava com toda essa situação, toda essa pressão sobre a sua vida, e que se posicionou dizendo: mas eu não vou me contaminar. Ele conhecia a lei de Deus para tomar essa posição. Ele conhecia o que estava acontecendo ali naquela cultura, de todas aquelas coisas, e ele decide: eu não vou me contaminar. É um posicionamento que vai contrário a tudo que estava acontecendo. Os outros estavam ali entre eles. Os outros jovens estavam comendo a comida do rei. Todo mundo estava lá. Mas tem uma coisa que é muito comum nos adolescentes: é esse posicionamento em grupo. A gente chama todo mundo aqui para frente. Se um vem e fica desse lado, todo mundo vem e fica desse lado. Se o primeiro veio, subiu ali, todo mundo sobe ali. É mais comum isso nos adolescentes. A gente vê esse posicionamento em grupo. Se um sai para fazer alguma coisa, então os outros saem. Enquanto o primeiro não sair, eles vão ficando por ali. Eles vão, igual um bando de pássaros, aquele movimento de pássaros que a gente vê assim. A gente não vê eles se dissipando, eles vão ficando juntos. Isso é bom, isso é uma proteção que eles têm. Mas eu vejo aqui Daniel indo contra isso. E a avaliação que ele fez então, não é o quanto ele se sentia confortável, não é o quanto ele se sentia seguro com o grupo. Então eu quero falar para todos os nossos jovens e adolescentes:
Daniel se preocupou em sentir-se confortável e seguro com aquilo que ele conhecia sobre Deus. Por isso ele se posicionou. Ele se posicionou contra. Ele teve que falar com o chefe dos eunucos, ele teve que falar com o chefe da cozinha, ele teve que falar com as pessoas, ele teve que ir lá e falar: olha, eu quero fazer uma proposta. Qual é a proposta? Sábio, usou o seu conhecimento, a sua sabedoria, ele tinha uma resposta. Vejam, irmãos, que Daniel então não é um adolescente, foi levado lá, aconteceu sem querer. É um adolescente que estava preparado, instruído, ensinado. Alguém ensinou para ele, não aprendeu essas coisas sozinho. Alguém investiu nele. E agora alguém muito esperto está querendo usá-lo e investir nele para os seus próprios propósitos. E Daniel está dizendo: mas eu não. Eu não. Ele se posicionou naquilo que ele conhecia sobre Deus. Disse: mas o meu Deus não vai concordar com isso. Daniel não queria a culpa de uma adoração idólatra, mesmo que fosse só por comer aquela comida. Sabe qual é a maior justificativa para os nossos pecados? Ah, mas todo mundo faz. Mas é natural. Mas hoje em dia é assim. É a maior justificativa para os nossos pecados. Nós estamos tentando tirar a culpa daquilo que a gente sabe que está errado. Se nós não precisássemos, se nós achássemos que realmente aquilo não era errado, não precisava de uma justificativa. Bom, Daniel entendeu todas essas coisas, e sendo um adolescente inteligente, sábio, instruído, conhecendo essas coisas, então, e ele não é que ele tinha um QI alto, mas ele foi instruído nisso. Então ele tomou decisões certas. Ele propôs no seu coração, e a sua então sabedoria, a sua instrução fez primeiro ele observar todas as coisas, perceber todas as coisas que estavam acontecendo, e a segunda coisa, tomar atitude. Então assim Daniel observa e toma atitude. Essa é uma coisa que eu queria propor para os nossos adolescentes, de você ser mais observador. Queria que cada um de vocês, adolescentes, jovens, fossem mais observadores. Às vezes a gente vai no embalo, a gente é levado pelas coisas, mas se vocês pararem um pouquinho, observarem um pouco mais, olhem um pouquinho, né? Vislumbre um pouco mais aquele momento, reflita um pouquinho mais, é possível tomar um pouquinho mais de entendimento das coisas e tomar atitudes melhores. Quero fazer essa proposta para todos vocês que são adolescentes. Esses adolescentes aí que têm até 99 anos já está bom, né? Observar e depois tomar atitudes. Observe primeiro, pensa, reflita, faça uma avaliação, use o seu conhecimento, mas não se esqueça de usar também o seu conhecimento de Deus. Pense nos critérios que Deus tem para a sua vida. Pense naquilo que Deus estabeleceu, que é certo e que é errado, e que um adolescente soube escolher bem. Porque nós, adolescentes, há 40 anos não sabemos escolher bem ainda, né? Vamos mudar isso, vamos aproveitar esse exemplo que vem de um adolescente. E para os nossos adolescentes fica esse exemplo. Se alguém fez, e isso é bom, então vamos copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos colocar isso na nossa vida. Daniel fez muito bem isso, vamos aplicar isso na nossa vida também. Vamos pensar agora, qual foi a resposta de Deus? Porque tudo que ele fez aqui, na verdade, ele colocou a sua vida em risco. Ele colocou a vida de outras pessoas em risco. Colocou dos seus amigos, colocou a vida do chefe da cozinha em risco. E ele disse aqui, olha, minha cabeça está a prêmio se der alguma coisa errada. Vamos ver o que Deus fez. Primeira coisa que Deus fez, Deus respondeu. Aquilo que ele propôs no coração, deu certo. Mas foi algo sobrenatural de Deus? Nem precisou. Porque ele já entendeu, se eu comer esse monte de coisas, eu não vou estar saudável. E ele pediu uma alimentação que lhe fosse saudável. Simples. 10 dias, vamos fazer uma experiência. 10 dias, ele propôs, deu certo. E Deus o abençoou nisso. Deus fez com que ele alcançasse essas coisas. Veja que Daniel não sacrificou os seus princípios de integridade. Vou repetir para você guardar bem no seu coração. Daniel
não sacrificou os seus princípios de integridade. E Deus respondeu. Ele disse: se é isso que é certo, é isso que eu vou fazer. E Deus o abençoou. Mas veja que Deus não falou assim: muito bem, Daniel, você foi bonzinho, uma carruagem vai buscá-lo, vai levá-lo de volta para sua casa, lá na Palestina, na terra prometida, lá em Canaã. Ele permaneceu ali, onde ele estava. Mas ali ele foi um adolescente que serviu a Deus e cumpriu os propósitos de Deus. E lá ele estava seguro por Deus. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico, vemos algumas coisas. No versículo 17, você vai ver que Deus deu a ele conhecimento e inteligência. Agora nós estamos falando de QI, porque até então nós estamos falando de instrução, de sabedoria, daquilo que os pais ensinaram, daquilo que era possível que ele aprendesse. Mas agora nós estamos falando de mais QI, capacitação para conhecer mais, de maneira mais fácil, de maneira mais rápida, uma capacitação sobrenatural de Deus que veio sobre eles. Então Daniel podia fazer coisas que os outros não faziam. Agora não é só uma questão de estudar e de se instruir, mas é uma questão de capacidade de cada um. E Deus deu a Daniel uma capacidade especial depois do seu posicionamento. Foi algo que estava no coração dele. Ele se propôs. Então Deus falou assim: então quero usá-lo, assim como você se posicionou, assim como você propôs. No versículo 19 diz que não foram achados outros jovens como aqueles 4. No versículo 20 ainda diz que os acharam 10 vezes mais sábios que os magos e encantadores. Os magos e encantadores eram então procurados pela sabedoria, pelas indicações, pelas profecias, pelas previsões e também pelas suas mágicas, pelos seus encantamentos, pela magia que eles faziam, que poderiam mudar as coisas. Mas o rei aprendeu que era melhor buscar a Daniel do que os seus magos e encantadores. Daniel não precisava fazer nenhuma mágica, não precisava invocar Deus e fazer acontecer uma coisa, uma bola de fogo, nem poder aparecendo, nada disso. Ele apenas falava e o rei era abençoado, e aquele reino foi abençoado, e o rei percebeu que valia muito mais a pena buscar a Daniel. Daniel usou então o que ele tinha. Ele tinha a sua instrução, ele tinha o seu preparo, e Deus o abençoou nisso. E assim Daniel se tornou uma grande bênção. Daniel não foi só isso não. Com o tempo ele se tornou ministro da corte, intérprete de sonhos, se tornou profeta, um professor, um governante. Ele se tornou a voz do Deus verdadeiro no meio de pessoas pagãs. Daniel foi um grande homem. Por isso vale a pena você continuar lendo essa história. Você vai ver o que Daniel se tornou, como Daniel foi realmente essa voz de Deus no meio daquele povo, como isso fez toda a diferença. Agora eu queria pensar com você, que é o quarto ponto, a motivação de Daniel. Porque é fácil a gente falar assim, posicionamento, né? Que coisa boa então a gente pensar que era um homem, então um adolescente que recebeu a instrução, que foi preparado pelos seus pais, que recebeu o investimento do seu povo, dos seus pais. Era um menino, um adolescente que soube se posicionar. Então a sua posição para com Deus foi muito importante. Também que Deus o abençoou e Deus respondeu a ele, também isso foi muito importante. Talvez eu pudesse parar por aí, tem tantas coisas que a gente já aprendeu nisso. Só que eu fiquei pensando, por que Daniel fez isso? Por que Daniel não foi com os outros então? E quando eu vejo a história de Daniel até a certo ponto, e quando nós vemos aqui no versículo 21 que nós lemos, Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro, e já tinha mudado o império, já era o império medo-persa. E quando você vê Ciro, você vai lembrar de uma profecia que está lá em Isaías. E se alguém quiser anotar e ver depois, eu anotei aqui para não esquecer, Isaías 44, 28, quando fala de Ciro, que Ciro edificaria a casa do Senhor. Mas que Ciro é esse? Isaías falando tantos anos antes, mais de 200 anos antes, Isaías já está dizendo. E Jeremias também fala em Jeremias 25, 12, que Ciro seria esse homem
escolhido por Deus para isso. E você vê, mas Ciro, quem é Ciro? Ciro não é um homem judeu. Ciro não tem nada a ver com o templo de Deus. Mas aí você vai lá para o livro de Esdras, e aí você encontra lá que Deus tratou o coração de Ciro, e Ciro diz: olha, eu governo sobre todos os reinos do mundo, e eu quero dizer uma coisa: nós vamos construir a casa de Deus novamente. Depois dos 70 anos de cativeiro, Ciro foi o rei que mandou o povo voltar e construir o templo novamente. Essas profecias de Deus mostram que Deus estava dirigindo a história, e dirigiu a história e preparou todas as coisas através de algumas pessoas. Ciro foi um rei pagão que Deus usou, mas Daniel foi um adolescente que soube estabelecer os seus propósitos, que foi usado durante toda a sua vida, e que estava até esse ponto de ver terminar o exílio, o cativeiro, e viu Deus cumprir todas as coisas, e pode ver o seu povo voltar para a terra natal, para a terra que Deus tinha dado para eles. E ele vê o seu povo voltar e Deus estabelecer todas as coisas, Deus cumprir as suas promessas. Eu fico pensando num Daniel vivendo todos aqueles anos servindo a Deus e acreditando, mas Deus vai cumprir as suas promessas. Depois de 70 anos de cativeiro, o povo volta então, e ele esperou 70 anos para que o povo voltasse. Lá está um adolescente que acreditou desde os primeiros dias, mas Deus vai cumprir as suas promessas. E por causa disso, lá estava Daniel firme no seu propósito para com Deus. A motivação de Daniel era realmente estar com Deus, era cumprir o seu papel para com Deus. Daniel estava motivado no pacto que Deus tinha feito. Talvez essa seja a palavra-chave, o pacto. Com o povo de Israel, a linhagem estabelecia esse pacto. Bom, você é descendente de Abraão, você faz parte do povo de Israel, você tem um pacto com Deus. Não sei se eram essas as palavras, mas talvez seu pai dissesse isso para ele: nós somos um povo que Deus estabeleceu uma aliança, um pacto. Nunca se esqueça disso, meu filho. Talvez quando chegou lá diante do rei lembrou: mas Deus fez um pacto comigo. Eu sou descendente de Abraão. Deus estabeleceu esse pacto. Eu não vou trair o meu Deus. Eu não vou levar a culpa de adorar outros deuses. Eu vou permanecer firme, adorando somente a Deus. Esse era o primeiro mandamento. Ele não se corrompeu, ele ficou firme. Depois de 70 anos, ele vê as outras promessas se cumprindo. Fico pensando quando ele viu Ciro escrever o decreto de que mandava o povo voltar e construir o templo. Se todos os dias Daniel buscava ao Senhor e orava ao Senhor, fico pensando como foi a oração de Daniel quando ele viu o decreto de Ciro mandando o povo voltar para a terra. Deve ser um coração exultante, devia ser um tempo de cânticos, talvez como um culto dos Rastafaris que nós vimos no domingo passado, né? Umas 6 horas de culto, 12 horas de culto, adorando a Deus, agradecendo a Deus por ver, depois de 70 anos, aquela promessa sendo cumprida. Como Deus é grande, e assim Daniel se firmou nisso. Quantos exemplos Daniel deixou para a gente? É possível então ser obediente a Deus, mesmo quando nós estamos rodeados, cercados de pessoas desobedientes à palavra de Deus. Mas vem do nosso coração, de nós mesmos dizermos: mas eu vou fazer um propósito, eu não vou me contaminar. É de um propósito. Junto com isso, ou a base disso, é a instrução que nós damos. É aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para os nossos adolescentes. É aquilo que cada um ensina como modelo. Como a Adriana disse hoje de manhã, daquele pai que brigou com o seu filho porque ele pegou o lápis do seu amiguinho na classe e falou assim para ele: quando você precisar de um lápis, você fala comigo porque eu pego um lá na empresa. Nós vimos isso, a Adriana contou e nós ouvimos isso de manhã. Mas é assim que nós ensinamos os nossos filhos. Quais são os critérios? Quais são os valores que nós estamos ensinando para eles? Daniel foi um menino que estava preparado. Ele foi ensinado. E quando chegou na hora, ele soube se posicionar. Mas ele poderia não ter feito. Estava lá no coração dele. Então, para você que é adolescente, lembra das 2 palavras: observar e tomar atitude.
E o seu posicionamento, a sua atitude deve ser daquilo que você tem aprendido, porque aí Deus vai te abençoar, Deus vai te usar. E talvez você esteja em uma situação totalmente diferente daquilo que você planejou. Você queria fazer uma coisa e está acontecendo outra coisa na sua vida, como Daniel. Daniel não pensava, um dia eu vou ser um cativo lá, né, na Babilônia. Daniel não planejou isso, não sonhava com isso, mas lá estava ele. Mas lá ele foi um grande homem de Deus, ele escreveu uma história, e lá ele abençoou, e as promessas de Deus se cumpriram, porque Daniel estava lá para ser essa grande bênção. Esse propósito de Deus foi cumprido. E eu queria dizer uma coisa para os irmãos, para todos nós hoje. Daniel sabia do pacto que Deus tinha. Daniel estava ligado a Deus por esse pacto que Deus tinha estabelecido com Abraão, que era pela linhagem. E nós também temos um pacto com Deus, que não é estabelecido pela linhagem, mas é estabelecido pela fé. Nós cremos em Deus, nós cremos que Cristo Jesus veio aqui para estabelecer essa aliança, e nós não nos posicionamos. Nós estamos como aqueles outros adolescentes lá, perdidos. Ah, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ah, meu Deus, será que você veio para quê? Talvez como os outros adolescentes que estavam lá no meio e nem foram chamados. Ah, deixa eles aí. E aquele povo se desfez, muitos estavam cativos, se tornaram escravos, e muitos morreram. E tem um adolescente perdido que eu não sei onde está, não sei onde foi parar, não sei o que foi da vida dele, porque ele não se posicionou. Mas quando nós nos posicionamos, e hoje o nosso posicionamento é pela fé, não pela linhagem, quando nós nos posicionamos nesse pacto, então podemos ser bênção. Ainda que os nossos sonhos não se realizem do jeito que a gente pensou, ainda que as circunstâncias sejam diferentes de tudo que a gente planejou, mas Deus honra o seu pacto. Deus não deixa que nós estejamos fora do controle de Deus, dos propósitos de Deus. Deus está escrevendo a sua história, as suas promessas estão se cumprindo, e há muitas promessas para serem cumpridas, e nós podemos estar nesse conjunto de promessas, escrevendo a história de Deus através das nossas vidas. Mas precisamos desse posicionamento de fé, que acredita no que Cristo fez, que acredita na cruz de Cristo, que acredita na ressurreição de Cristo, e que diz: eu vou permitir que Jesus seja Senhor da minha vida, que Ele estabeleça os critérios, e eu não vou trair esses critérios de Deus. E quando o mundo oferecer certas coisas, quando o inimigo vier contra mim, ou quando eu mesmo sentir que gostaria de fazer uma coisa louca, eu vou me posicionar e vou dizer: mas eu tenho uma aliança com o meu Deus, e eu sei para onde vou. Eu gostaria que nós pensássemos e orássemos a respeito disso. E eu vou pedir que todos abaixem a sua cabeça. Mas eu queria pedir que os nossos adolescentes, todos os adolescentes que estão aqui hoje, que ficassem em pé para orar junto comigo neste momento. Todos os nossos adolescentes, esses que vieram aqui à frente, os que estão trabalhando, os que não participaram, não tem problema. Todos os nossos adolescentes ficassem em pé para nós orarmos. Eu quero apresentar a sua vida diante de Deus. E quero orar por você. Eu quero pedir que a igreja ore pelos nossos jovens e adolescentes durante esse mês, de uma maneira bem específica, para que observem, para que tomem atitude, mas que principalmente estejam sempre posicionados segundo a fé na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, nesse amor de Deus, nessa aliança, nesse pacto que Deus fez. Vamos orar comigo? Presente esses adolescentes junto comigo. Senhor meu Deus, estamos juntos diante do Senhor, aprendendo da Tua palavra, aprendendo, ó Deus, o quanto é importante nós olharmos os Teus planos e a direção do Senhor, o quanto a direção do Senhor é a nosso favor, e quanto, ó Deus, naturalmente muitos de nós vão contra estes planos, vão contra o Senhor e acabam indo contra si mesmos. Mas nesta noite nós estamos orando, considerando todas essas coisas, para que um pacto com Cristo Jesus, ou através de Cristo Jesus, seja confirmado em cada uma destas vidas, desses adolescentes que estão em pé. E como igreja estamos orando por eles, apresentando-os ao Senhor como nossos filhos, os nossos netos, adolescentes que amamos, que conhecemos um pouco o que eles passam, porque também já passamos por isso. E que nós estamos pedindo que o Senhor os proteja, que o Senhor cele os seus corações,
que eles sejam instruídos na Tua palavra, que esta igreja contribua de todas as maneiras, e cada um de nós, como igreja e como famílias, sejamos responsáveis e saibamos cuidar de cada um deles. Que o Senhor nos ajude para que eles sejam sábios, para que nós os ensinemos, nós possamos abençoá-los com instrução, com orientação, com direção, com discernimento sobre as coisas, ou das coisas. E ó Deus, que quando estiverem sendo pressionados, e quando forem testados, quando forem tentados, quando forem oprimidos, que eles tenham sabedoria para tomarem um posicionamento aprovado e abençoado pelo Senhor. Cuida de cada uma destas vidas. Nós clamamos juntos ao Senhor por cada um deles. Nós os apresentamos ao Senhor. Nós pedimos que a aliança de Cristo esteja sobre a vida deles e que nunca a abandonem, mas que sejam bênção onde quer que estejam. Que o Senhor considere sim os planos nos seus corações, os sonhos que eles têm, mas ó Deus, se alguma coisa não der certo de tudo isso, que ainda assim estejam na alegria do Senhor, nos propósitos do Senhor, e se sintam abençoadores, realizados e satisfeitos por tudo que o Senhor fizer através deles. Usa-os e abençoa-os. Também, ó Deus, oro por todas as nossas vidas, todos nós juntos, que aprendemos com eles, e aprendemos hoje com Daniel mais uma vez, pedindo ao Senhor que essa integridade do Senhor esteja sobre a nossa vida. É muito fácil nos corrompermos, é muito fácil deixarmos levar por tantos critérios, mas pedimos ao Senhor que os critérios do Senhor estejam sobre nós, que nós estejamos ligados à aliança do Senhor, e que de maneira nenhuma possamos ferir este pacto, trair o Senhor, ou entristecê-lo, ou fazer com que o Senhor perca as esperanças sobre nós. Mas ao contrário, queremos honrá-lo, queremos glorificá-lo, queremos mostrar ao mundo quem o Senhor é, queremos mostrar que o Senhor tem promessas e que o Senhor tem cumprido essas promessas. Por isso confiamos no Senhor, por isso queremos amar mais e mais ao Senhor. Abençoa o teu povo, abençoe as nossas vidas. Oro por todas estas pessoas, por todos os que estão conosco aqui nesta igreja, por todos os que estão ouvindo-nos pela internet, que o Senhor abençoe a cada um deles. Intercedo por eles em nome de Jesus e os abençoo como ministro de Deus, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito do Senhor, agora e para sempre. Amém. Quero chamar o Felipe aqui, que ele tem um aviso pra gente. Já tá vendo. Eu tenho dois avisos muito importantes. O primeiro é para os jovens e para as senhoras. A nossa primeira programação, que nós tínhamos marcado para fazer juntos, nós tivemos que desmarcar. Então, no próximo dia 24, não é esse sábado agora, é o outro, nós faremos uma programação unindo esses dois ministérios, e nós queremos te convidar, para que vocês já reservem essa data. Vai ser no período da tarde. Então, por favor, que as senhoras que puderem e os adolescentes também, reservem essa data para a gente poder ter esse momento juntos. Vai ser um encontrão, vai ser bem divertido. E a outra é para o próximo sábado. Vou pedir que os irmãos que estão com seus boletins peguem. Se vocês puderem olhar aqui atrás, tá marcado para o dia 10. Nós iremos visitar o Lar dos Avós, é o Ministério dos Jovens, Adolescentes e as Mulheres Cristãs em Ação. E se vocês olharem aqui no meio do boletim, nós também temos falando da campanha de desinfetantes e água sanitária para o Recanto dos Avós. Então, assim, essa campanha ela está sendo feita durante esse mês inteiro. Se você não puder trazer para o sábado, pode trazer no domingo e nas outras semanas, que até o fim do mês nós iremos levar. Mas esse sábado, dia 10, nós estaremos lá. Então, as coisas que já estiverem aqui, nós já iremos levar. Então, por favor, quem puder trazer desinfetante, água sanitária, tragam para nós podermos abençoar os
esse lar dos avós, isso também é trabalhar pelo reino, né? Pelo reino de Deus. E assim, nós vamos sair daqui da igreja, nós vamos nos encontrar aqui na igreja a 1h, para estar saindo daqui em torno de 1h30, e nós precisamos ver as formas de transporte. Nós estamos pensando em alugar uma van, então eu preciso que os adolescentes que estão interessados a ir, ainda hoje ou no máximo até amanhã, venham falar comigo ou com a Cíntia, para que nós possamos juntar esses números. Os jovens com o Bruno ou com a Mary Ellen, e as mulheres cristãs em ação com a Sandra ou a Adriana, eu acredito que possa também ajudar. Então é isso, nós contamos com a participação de vocês, porque nós precisamos de vocês para que tudo funcione. E nós queremos estar juntos e podendo abençoar é ainda melhor. Muito obrigado.